Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer este macacão. É um macacão muito bonitinho, larguinho, confortável e simples de fazer. É uma roupinha que as crianças vão adorar vestir com toda certeza. O molde é fornecido gratuitamente em vários tamanhos e vocês podem encontrá-lo, como sempre, na descrição do vídeo. E eu peço que leiam a descrição do vídeo toda, tem informações importantes em todas elas. Este vocês estão vendo, um macacão bem simplinho, mas vocês podem, se quiserem, colocar bolso, acinturar, enfim, fazer as modificações que vocês acharem bonitas. Eu gosto do macacão deste jeito, gosto de criança com roupa larguinha, folgadinha, para não perder os movimentos. Vamos então começar e nós vamos cortar 2 vezes a parte da frente e 2 vezes a parte das costas. Vamos cortar ainda 4 vezes as alcinhas e 2 vezes o babadinho da alcinha, que é cortado na dobra do tecido. E vamos cortar ainda o revel da parte das costas e o revel da parte da frente. Eu já mostrei em outros vídeos para vocês como é que corta o revel. O revel é uma cópia do molde menor, diminuída. Nós vamos usar só essa parte. Então vocês vejam, aqui é as costas. Eu cortei 12 centímetros aqui, arredondei. Na parte da frente, nós temos essa vira aqui, que é a vira que nós vamos usar para o abotoamento. Então, nós vamos cortar o nosso revel da parte da frente com os mesmos 12 centímetros aqui, porque nós vamos mais tarde costurar um no outro, tá bom? Mas nós vamos cortar esse revel até chegar ao centro da parte da frente e não ao centro da vira. Então cortamos 2 para a parte da frente e cortamos 2 para a parte das costas. E vamos começar costurando os ganchos do macacãozinho. Então tá aqui, olha, parte das costas, nós vamos alinhar bonitinho e vamos costurar esse gancho. Costuraremos, passaremos overlock ou zigue-zague, faremos os piques aqui na parte curva da costura, vamos virar para o lado direito e rebater essa costura pelo lado direito. Bem simples. Na parte da frente, nós vamos costurar esse gancho e vamos vir com essa costura até cerca de 1,5 centímetro para cima de onde começa aqui a nossa vira. Então nós vamos vir com essa costura até aqui, vamos parar, dar um retrocesso. Depois nós vamos passar o overlock ou zigue-zague, fazer os piques. Aqui, olha, a costura terá vindo até aqui, 1,5 centímetro para cima. Exatamente aqui nós vamos fazer um pique neste sentido. Eu vou aproximar a máquina para vocês verem. Eu vim com a costura aqui e terminei essa costura aqui, 1,5 centímetro para cima do começo da vira, que será o abotoamento. E depois que eu costurei, passei o overlock ou zigue-zague, fiz os piques, eu vou cortar aqui, dessa maneira como vocês estão vendo, em diagonal, até chegar próximo da costura. Vou virar essa costura para um dos lados e rebater como rebatemos a parte das costas.
Aqui está então costas e frente costuradas. Costas costurada, costura rebatida. Na frente nós costuramos como foi indicado. Costurei, fiz o pique, virei essa costura para um dos lados e rebati. Nós temos aqui nas costas, ou melhor, aqui na frente, nós temos o abotoamento. Então, depois que nós já costuramos aqui o gancho, nós vamos fazer o abotoamento. A minha sugestão é a seguinte: o molde é assim, certo? Então, nós vamos abrir o molde, o abotoamento virado aqui para a minha direita e esquerda de vocês. A gente abre o molde e passa ferro frisando o centro da frente. Depois disso, este daqui é o lado que nós vamos colocar as casas. Nós faremos as casas aqui e colocaremos os botões aqui. Então, aqui do lado que nós vamos fazer as casas, nós vamos virar uma vez até o centro e virar mais uma vez. Faremos um acabamento aqui, passaremos a costura aqui, mas nós não faremos essa costura agora. Nós vamos só marcar com o ferro. E do outro lado, que é o lado onde nós vamos colocar o botão, nós fazemos uma bainha pequena aqui na ponta do abotoamento e viramos ele apenas uma vez, em vez de virar duas. De maneira que nós teremos então o nosso abotoamento feito aqui. A parte de dentro, onde irão os botões, a parte de fora, onde irão as casas. No vídeo do macacão Camila, que nós temos aqui no canal, já tem essa explicação também. Se alguém tiver alguma dúvida com a explicação que eu dei aqui, é só olhar lá. Depois que nós fizemos isso então, frente e costas, lembrando, marcando com o vinco, não vamos costurar nada por enquanto. Nós vamos preparar as alcinhas. Nós cortamos as duas alcinhas conforme o molde. Agora nós vamos fazer uma marcação de 2,5 centímetros para dentro de uma das alcinhas aqui e pelo lado direito do tecido. O babadinho eu optei por fazer um acabamento com rendinha. Vocês podem fazer só com barrinha, vocês podem fazer com cianinha e até forrado se preferirem. Feito o acabamento da barrinha do babado, nós passamos as duas linhas de franzir e agora nós vamos franzir esse babado neste trecho que nós marcamos, 2,5 centímetros para cada lado. Então está aqui, olha, aqui e aqui. E nós vamos puxar esse fio e vamos franzir desta maneira como vocês estão vendo. O lado direito da alcinha voltado para nós, o lado direito do babado voltado para o lado direito da alcinha. Depois que nós fizermos isso, ou seja, depois que nós franzirmos, nós vamos pegar o outro tecido da alcinha, vamos colocar sobre este e vamos costurar de um lado ao outro, usando o 0,5 centímetro de margem de costura. Costurado, nós vamos pegar esse babado, dar uma enrolada nele e costurar o outro lado da mesma maneira, usando centímetros de margem de costura de um lado ao outro. As pontas podem ficar abertas. Depois de costurar os dois lados, a gente vai puxar esse babado e virar para o lado direito. Virado para o lado direito, ele estará assim, avesso do nosso babado, direito do nosso babado, costuras embutidas. E nós estamos aqui com a parte da frente do nosso macacão voltado do lado direito para nós. As alcinhas dele estão aqui. A posição que elas ficariam é essa, correto? Macacão direito, alcinha do direito. Nós vamos embutir essa alça. Então, nós vamos virar ela para o lado do macacão, cerca de 2 centímetros para dentro da cava. Já vou alfinetar o babado também, para na hora de costurar, não costurar junto o babado.
A mesma coisa do outro lado. Feito isso, nós vamos pegar o revel, vamos alinhar esse revel aqui na cava, alfinetamos, vamos fazer aqui na parte central uma dobrinha. A dobra que nós fizemos aqui para dentro no nosso abotoamento, nós vamos pegar essa dobra e virar sobre o nosso revel. Dessa maneira como vocês estão vendo. Eu fiz a dobrinha aqui para fazer o acabamentinho que está exatamente no centro do abotoamento. Então viramos, vamos alfinetar. E faremos a mesma coisa do outro lado. Vamos alinhar o nosso revel. Fazer aqui uma pequena dobrinha, virar o que nós temos aqui. Neste caso, o revel vai estar mais afastado do centro, porque nós puxamos aqui o centro. Mas nós vamos virar exatamente no vinco que está feito aqui do centro. Esse é o lado que nós demos uma volta só no abotoamento e não duas. Então ele vai ficar dessa maneira. E agora, alfinetadas as duas partes, nós vamos na máquina e vamos costurar a parte de cima e as cavas, de ambos os lados. Depois de costurado, nós vamos fazer os piques aqui na cava, que é uma costura curva, e tirar o excesso aqui nas pontinhas. E podemos virar para o lado direito. Antes, depois que você costura aqui, nós já temos a ideia de quanto precisa virar aqui, que é exatamente o centro onde nós marcamos. Então eu costurei de ambos os lados. Agora nós vamos virar. Aqui está, lado direito e o nosso lado avesso. Então vocês observem que aqui deste lado, onde a vira do abotoamento foi virada uma vez só, o revel vai chegar até essa margem. E deste lado eu deixei o revel até o final. Se vocês quiserem, podem cortar para que ele fique menor também. Na Jardineira Mãe e Filha tem uma explicação sobre esta parte, sobre este abotoamento, diferente um pouco dessa. Então vocês podem ver lá e escolherem o que preferem. Uma vez que nós fizemos isso aqui, eu vou alfinetar só para deixar ele no lugar. Nós vamos então colocar a parte das costas. Direito, a alcinha já colocada. Aqui está a nossa parte das costas. Então ela teria que ficar assim, certo? Direito, direito, direito. Para embutir, nós vamos virar a parte das costas sobre a alça. E vamos prender a alcinha 2 centímetros, como fizemos na frente. 2 centímetros para dentro da cava. Uma e a segunda. Agora nós viramos e vamos colocar o revel. O revel das costas nós costuramos ao meio, é mais simples que o da frente. E vamos costurar da mesma maneira que costuramos o da frente, só que sem fazer abotoamento. Cava a parte de cima e a parte da cava do outro lado. Mais simples que a frente. Uma vez costurado, faremos os piques nas costuras curvas, tiraremos o excesso de tecido nas pontinhas. E vamos puxar para virar para o lado direito. Agora então nós estamos com a alcinha já colocada, frente e costas. Nós vamos virar a frente sobre as costas ou as costas sobre a frente e vamos fechar a lateral. Como sempre fazemos, a gente vai alinhar aqui a costura das cavas, fechar do revel até a barra lá embaixo, dos dois lados. Só depois que nós fecharmos a lateral, nós vamos fazer os acabamentos aqui do revel e vamos para a perninha.
Fechamos as laterais e fizemos os acabamentos. Vou dizer para vocês a ordem que isso deve ser feito. Fechamos as laterais, passamos overlock ou zigue-zague, rebatemos essa costura para um dos lados. Eu normalmente rebato para o lado de trás. Depois nós vamos ajeitar aqui o revel, passar um overlock ou zigue-zague e fazer uma barrinha. Vamos fazer essa barrinha ao redor do revel todo. Vamos alinhar a costura do revel com a costura da lateral e pelo lado direito nós passaremos uma costura não em cima da costura do rebatido, mas na marca da costura mesma que uniu os dois tecidos. E vamos segurar o revel. Faremos isso dos dois lados e faremos isso aqui nas costas também. E aí nós vamos fazer as costuras segurando o nosso abotoamento, que, como vocês se lembram, estavam soltos para a gente poder fazer o revel. Costurei aqui o revel em cima e aqui do outro lado o revel está em cima até mais para dentro do abotoamento. Para a barrinha eu coloquei, assim como foi posto na manguinha, eu coloquei uma rendinha. A colocação dessa rendinha é bastante simples. Você pega a rendinha, eu faço da seguinte maneira. Pego a renda e já passo no overlock, não costuro antes. Prendo ela no tecido, já passando no overlock. Se você tiver dificuldade com isso, costure ela antes e depois passe no zigue-zague ou no overlock. Depois de passado, nós vamos virar em tempo. Ela é costurada, o lado direito da renda virado para o lado direito do tecido. Então, depois que costuramos, nós vamos virar, olha, overlock para o lado do tecido. Vamos virar e vamos passar uma costurinha segurando o tecido. Ficará dessa maneira. E nós vamos então, depois disso tudo pronto, fechar aqui o nosso fundilho. Nós vamos alinhar a barra que já está feita de um lado e do outro e fechar. Se sobrar tecido no meio, vocês, se precisar, se for muito, descosturem para que fique correto. Se não, dá para ajeitar e não vai dar defeito. Depois de costurado, nós estaremos com o nosso macacãozinho pronto para receber os botões. Faremos as casas, colocaremos os botões. E aqui uma dica, eu tenho observado que algumas pessoas gostam de roupa acinturada para criança. Eu particularmente prefiro roupa solta. Mas para quem gosta de roupinha cinturada, um macacãozinho acinturado, uma dica bacana nesse tipo de macacão, por exemplo, é você usar um passa-fita ao redor da cintura. Então você vai colocar o passa-fita, vai medir, né, para ver onde é que é a cintura da criança, abaixa mais ou menos uns 2 centímetros além da medida da cintura, porque o gancho dele é folgado, costura o passa-fita, passa uma fita e depois franze com o próprio passa-fita. Para quem gosta, isso vai ficar uma gracinha. Eu vou deixar o meu soltinho, que eu acho que dá mais liberdade para a criança, além de ficar esteticamente mais bonito. Vou terminar então para a gente ver o resultado final. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.